de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer um tipo de vídeo um pouco diferente. Aquele famoso vídeo que a gente comenta sobre um assunto em específico, sem fazer qualquer tipo de reação de algum outro conteúdo de outra pessoa. E nesse caso vai ser a convocação da seleção brasileira. Bora já para a artezinha que eu montei. Essa é a arte que eu montei sobre para poder comentar sobre esse assunto da convocação do Carlo Ancelotti. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, a convocação foi ontem à tarde, então eu falei, preciso urgentemente fazer esse vídeo, porque óbvio, todo mundo vai comentar sobre esses jogadores que foram convocados. Alguns nomes ficaram de fora, outros nomes não deveriam estar na lista, pelo menos na minha opinião, mas bora iniciar a lista para a gente poder comentar em cima dos nomes. Primeiro os goleiros, né? Alisson, do Liverpool, Bento. O Bento agora tá na Arábia, agora não me lembro qual time que ele está. E Hugo Souza, do Corinthians. Aqui temos três goleiros, assim, como eu posso dizer, na minha opinião, questionáveis. Assim como vê na imagem, o Alisson, mão curta. Infelizmente no Liverpool ele é praticamente o melhor goleiro do mundo, mas quando chega na seleção parece que se torna o goleiro mais comum do mundo. Não vou dizer pior do mundo, porque ele ainda consegue fazer algumas defesas, mas eu não vejo aquele goleiro imponente, aquele goleiro que consegue realmente manter uma boa sequência na seleção. Não vou puxar estatísticas de quantos gols o Alisson tomou, coisa parecida, mas a sensação que me passa é que ele não me parece ser um goleiro tão imponente assim. Não vejo os adversários assim pensando 2 ou 3 vezes antes de chutar no gol dele. Na minha opinião, justamente o contrário. Os adversários mais arriscam para realmente ver se consegue fazer o gol, porque sabe que a qualquer momento ele vai falhar, principalmente na seleção. Bom, a convocação de Bento e Hugo Souza. Bento para mim foi um pouco de surpresa, acho que pegou até os jornalistas de surpresa, porque todos colocavam o Everson aqui no lugar dele, mas se na seleção ele desempenhar bem, eu não vejo problema nenhum. E o Hugo Souza, eu acredito que seja pela tática de utilizar o terceiro goleiro como um pegador de pênaltis. O Hugo Souza é um excelente pegador de pênaltis e, obviamente, numa Copa do Mundo isso faz toda a diferença, porque muitos jogos podem ser decididos realmente, né, em prorrogação, pênalti, e o Hugo Souza pode fazer a diferença realmente num jogo para decidir, sei lá, uma Copa do Mundo, tanto que a gente foi campeão assim, né? Então, eu acho bem interessante e inteligente por parte da Ancelotti convocar o Hugo mais uma vez. Em zagueiros foram convocados Alexandro, que eu não conheço esse Alexandro, Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Dos 4, eu acho que o único que me surpreendeu mesmo foi esse Alexandro, que eu realmente não conheço. O Gabriel Magalhães, apesar de estar jogando muito bem no Arsenal, na seleção ainda tem que se provar um pouquinho. O Marquinhos a gente já conhece tanto pelo PSG como pela seleção, a capacidade que ele tem também não é aquele zagueirão imponente, é um zagueiro mais burocrático, que tem um controle de bola muito bom. Não tenho muitas críticas à convocação do Marquinhos, mas acredito que seja realmente a sua última convocação, porque ficar batendo a tecla de jogadores muito velhos não me agrada muito. E temos também a convocação do Fabrício Bruno, que eu acho correta, apesar da imagem que eu coloquei, que foi do Cruzeiro Santos, que o Neymar praticamente deixou ele no chão. Mas o zagueiro, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador e realmente merece essa convocação para poder demonstrar que talvez na seleção ele seja o que eu... Porque assim... E a gente vai chegar daqui a pouco em volantes também, mas o que me faz falta na seleção é aqueles jogadores brutos, aqueles jogadores que... tanques de guerra, que se o cara passar, o cara vai embora tanto a bola como o jogador, entende? E eu vejo mais jogadores que, entre aspas, gostam de jogar de terno do que realmente apelam, entre aspas, para brutalidade, que na minha opinião isso faz toda a diferença numa semifinal ou final de Copa do Mundo. Se a gente tivesse um jogador bruto contra a Croácia, a gente não tinha tomado aquele gol, entende?
Mas eu acho que faz parte. O próprio Ancelotti disse que gostaria de convocar alguns jogadores para conhecer mesmo no dia a dia. E eu acho que faz todo sentido o fato dele não ter convocado até mesmo o Militão, porque ele já conhece o Militão, então não tem por que convocá-lo. O que abre a dúvida para quem vai ser realmente os convocados para a grande Copa do Mundo do ano que vem. Nos laterais aqui foi um pouco de surpresa também, porque ele convocou 5 laterais. Convocou Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Wanderson e Wesley. Desses 5 eu só conheço o Alexandro e o Wesley. Wesley, após uma boa passagem pelo Flamengo, se transferiu para Roma, já fez gol, já teve igual no troféuzinho que tá da imagem, ele tá recebendo o troféuzinho de melhor jogador da partida, então tem desempenhado super bem, então super merecido essa convocação, apesar de que, na minha opinião, a qualidade do atleta não seja tão alto nível assim. Ele convoca um Caio Henrique, Douglas Santos e Wanderson que eu não conheço, particularmente não conheço esses jogadores, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma analisada e entender como vai ser a postura do jogador na seleção. Porque eu já vi bastante situações em que o jogador é muito bom em seu clube, mas na seleção ele acaba não desempenhando tão bem. Então, às vezes, um jogador talvez mediano seja uma estrela na seleção. Isso pode acontecer. É pouco provável, mas pode acontecer. Para os meio-campistas, teremos Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Joeliton e Andrei Santos. Dos 5, o único realmente que eu não conheço é o Andrei Santos. Eu acho que vale, obviamente, a oportunidade para o jogador. Do seu lado mesmo, o Joeliton, não vejo o porquê de convocar o Joeliton, porque às vezes que entrou é um jogador muito mediano, muito simples, muito pobre de futebol mesmo. Apesar de achar engraçado a situação dele ser convocado, não vejo que ele seja um grande jogador realmente para a seleção. Bruno Guimarães, eu odeio esse jogador na seleção. Pode jogar o que for, pode ser o monstro que for no seu time, mas na minha opinião, na seleção ele é basicamente um... Cara, é que eu não quero ofender o jogador, mas na minha opinião, Bruno Guimarães é muito ruim, cara. É muito ruim. E eu tenho que ouvir de jornalistas que ele é o jogador mais regular da seleção. Pô, pelo amor de Deus, cara. Casimiro, pô, super apoia essa convocação, porque justamente talvez seja o último volante, assim, bruto que a gente tem convocado para a seleção. Apesar de que naquela da Croácia ele poderia ter feito o que fez, mas eu acho que ficou como aprendizado para uma próxima Copa do Mundo de que não dá para você simplesmente querer fazer tudo no simples, fazer tudo na bola. Você realmente precisa apelar, às vezes, por uma falta estratégica para justamente garantir um bom resultado. E por último, Lucas Paquetá. Eu acho que essa convocação não foi assim tão surpresa, porque realmente agora o jogador foi inocentado de todas as acusações. Tá engraçado aqui no peito dele ter escrito Betway, mas tudo bem. E ele é um grande jogador. Eu acho que é um dos únicos jogadores para a seleção brasileira que temos, assim, de boa idade para meia armador, realmente, que dá uma qualidade maior para o meio de campo, que pode realmente conversar bastante com essa transição de meio campista para atacantes. Então o Paquetá acaba sendo nossa, não diria a última opção, mas um dos últimos, por assim posso dizer. Nos atacantes foram convocados, se eu não me engano, 8 atacantes, então eu dividi 4 por 4. Nessa primeira leva foi convocado Rafinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Matheus Cunha. Desses 4, eu acho que só o Luiz Henrique talvez eu não convocaria. Que o Rafinha é incontestável, não tem nem o que fazer. É um dos melhores jogadores do Barcelona, tem desempenhado super bem, tem feito gols doidado. Só não foi melhor do mundo, ou mesmo ainda não saiu a coisa, não saiu ainda o resultado, mas talvez não vai ser melhor do mundo justamente porque não conseguiu avançar até o final na Champions League, mas o jogador tem feito resultados incríveis. O Martinelli tem desempenhado super bem no Arsenal, tem sido um dos principais jogadores também do Arsenal, então, e é um jogador que eu gosto, um jogador que sempre quando entra em campo demonstra muita vontade, então a sua convocação para mim faz todo sentido. Luiz Henrique para mim é um jogador assim bom no Botafogo, mas não sei se é nível seleção. Eu entendo a sua convocação justamente porque ele é um jogador rápido e decisivo, querendo ou não, quando ele entrou na seleção ele fez gol, então faz sentido, mas
na minha opinião, não sei se tem cara de seleção brasileira. E Matheus Cunha, cara, esse jogador pra mim, ele tá indo pelo esforço dele. Justamente porque Matheus Cunha, cara, o que esse cara tem feito, tem tentado, tem se desempenhado e entregue pra ser convocado pra seleção brasileira e pra se manter na seleção brasileira, é fora do comum. E é um jogador assim que eu gostaria realmente que desse certo na seleção. No clube dele, ele tá indo muito bem. Quando foi contratado, se não me engano, pelo United, ele tá indo muito bem. Então, acho que a sua convocação faz todo sentido. E acho que foi uma ótima observação da parte do Carlo Ancelotti ter convocado ele. A outra lista de atacantes, temos Estevão, Caio Jorge, Richarlison e João Pedro. Cara, desses 4, quem eu não convocaria seria o Pombo, porque não aguento mais ver esse Richarlison na seleção. O cara pode fazer seu artilheiro máximo no clube dele, porque na seleção a gente já viu que é pipoqueiro. Na Copa do Mundo teve a oportunidade de realmente se consagrar como o centroavante da seleção e não conseguiu. Fez uma gracinha lá, fez um jogo muito bom e de repente os outros uma porcaria. Nas datas FIFA anteriores que ele jogou horrível, uma nulidade em campo, não merece estar na seleção, não sei por que ele está na seleção, mas assim, não sei o porquê no sentido de futebol, o porquê que ele está na seleção, acho que todo mundo já sabe já. Que é aquele famoso homem de confiança do técnico, já que Carlo Ancelotti já treinou o Richarlison, então é por isso que ele está sendo convocado. Mas tirando essa exceção que não deveria estar aí, Estevão, tá jogando muito bem no Chelsea, já teve um jogo de destaque e tal, então acho que muito mais do que merecida essa convocação, justamente para o jogador ter uma sequência boa na seleção brasileira e ele tem feito por onde, assim, para ser convocado. Caio Jorge foi um jogador que, na minha opinião, ele forçou a sua convocação. Aquele jogador, assim, que tá fora da curva aqui no Campeonato Brasileiro. E quando o Carlo Ancelotti teve que olhar a lista dos jogadores para ser convocado, Caio Jorge meio que colocou o seu próprio nome na lista, porque é aquele jogador que esbanja talento, esbanja resultados, esbanja número e que não pode ficar de uma lista de convocação. É simplesmente isso. E eu gosto disso. Eu acho que normalmente quando você avalia um jogador e pensa nele como uma... eu não diria estrela, mas um talento a ser absolvido, um talento a ser aproveitado na seleção, ele tem que demonstrar isso em campo. E, Caio Jorge tem feito isso muito bem. Então a sua convocação para mim faz todo sentido. E João Pedro, para mim, não diria que é uma surpresa, mas é um jogador que tem agradado recentemente as suas participações, cara, no Chelsea, desde que chegou na Copa do Mundo de Clubes, desempenhou super bem, fez toda a diferença e tem mantido a sua excelência, o seu bom desempenho em campo. Então, talvez tenhamos um 9 da seleção titular, que seja o João Pedro, mas tem muita gente brigando ali, que, na minha opinião, o Caio Jorge é outro jogador que está buscando essa posição. O Matheus Cunha, apesar de eu não ver ele como um centroavante, ele é um ótimo atacante, na minha opinião. E, Richarlison, para mim, é só esse nome que não faz o menor sentido, tá na lista dos convocados para a seleção brasileira. Aqui também eu resolvi colocar os jogadores que ficaram de fora que poderiam muito bem ser convocados. E obviamente que eu vou dizer, vou comentar cada um deles para vocês entenderem a minha opinião. Primeiro eu vou começar com o Igor Jesus, que na minha opinião ele só ficou de fora porque o Ancelotti decidiu chamar o Richarlison, apesar de depois que ele saiu do Botafogo não ter feito grandes jogos, mas na minha opinião o Igor Jesus deveria sim ter sido convocado e justamente no lugar do Richarlison, que eu particularmente acho que não faz o menor sentido. Outro jogador que não foi convocado é Vini Júnior, e Vini Júnior está voltando a atuar pelo Real Madrid, então meio que acho que o Carlo Ancelotti tem deixado ele fora da lista justamente para ele poder pegar esse ritmo maior de jogo no Real Madrid, e por outra situação de que o Vini estaria suspenso nesse jogo contra o Chile e só poderia jogar contra a Bolívia, e como na Bolívia é lá na altitude, lá na PQP das alturas, não faz o menor sentido você convocar o jogador e arriscar talvez uma possível convocação ou prejuízo no seu desempenho. Eu acho que o Ancelotti acerta aí muito em não convocar o Vini, porque são só 2 jogos e não tem por que chamá-lo. Indo nesse mesmo sentido, podemos colocar o Rodrigo
Rodrigo não tem conseguido se manter titular no Real Madrid. E, na minha opinião, a partir do momento que ele recebe uma proposta de sair do Real Madrid e não sai e teima em querer continuar num time que não dá o devido valor ao seu futebol, pra mim a culpa é dele, de não ser convocado. Aqui eu não vou tirar mais essa de que o Rodrigo tem sido injustiçado ou coisa parecida. O Manchester City já demonstrou interesse em ter o jogador, o Pep Guardiola já falou que quer treiná-lo, e ele ainda fica teimando num Real Madrid com o Xabi Alonso que não quer dar essa sequência e oportunidade para ele se manter realmente como titular. É sempre o jogador que sai, se ele não se tocou disso, pelo menos assista esse vídeo, Rodrigo, e perceba que você é o jogador que sempre vai ser substituído, é o jogador que sempre vai ser descartado nesse elenco do Real Madrid. Então, se você não trocar de clube, esquece, cara, você não vai conseguir nenhum tipo de sequência, não vai conseguir se firmar como titular absoluto. Eu acho que as tentativas, o tempo que você ficou no Real Madrid já deu, cara, simplesmente já deu. É a hora realmente de trocar de clube e é a hora de experimentar novos ares. E na minha opinião, o Manchester City é o melhor lugar para você ir. Só que depende de você, né? Se você vai querer ir ou não, aí é com você. Bom, também não tivemos a convocação do Neymar. Eu acho isso super justificável, porque o Neymar não tem conseguido desempenhar tão bem assim no Brasileirão. O Brasileirão que é um campeonato um pouco mais fraco comparado com os campeonatos europeus. E meio que um jogador tão talentoso que deveria ser o Neymar deveria desempenhar super bem e infelizmente isso não tem acontecido. Pela primeira vez o Neymar consegue uma sequência de 7 jogos e a não convocação dele para a seleção para mim é super justificável, justamente porque não tem desempenhado a nível de seleção brasileira. Eu acho que o Carlos Ancelotti manda um recado muito importante para o Neymar de que esse futebol que ele tem apresentado até o momento ainda não é o suficiente para ele voltar para a seleção. Então ele precisa realmente voltar a desempenhar super bem. Bom, a não convocação do Gabriel Brazão eu acho que é justificável, infelizmente, por ele estar no Santos. O Gabriel Brazão é um excelente goleiro, só que o seu desenvolvimento tem sido prejudicado porque o time do Santos é muito ruim. Então, um goleiro que toma 6 gols e ser convocado para a seleção brasileira seria algo, no mínimo, curioso. E, igual eu falei, se o Brasão saísse do Santos e fosse para um time mais equilibrado, se o Brasão hoje estivesse no Flamengo, ele seria convocado. E aí eu nem vou entrar naquela polêmica de jogadores do Flamengo ser convocado. Não é isso. Eu falo no sentido de um time mais equilibrado. Não um time que praticamente prejudica o seu próprio desempenho. E no caso do Brasão, o Santos tem prejudicado muito ele. E a gente viu nessa situação da convocação, em que próximo à data da convocação, o time do Santos conseguiu perder 2 jogos seguidos, um tomando de 6-0 e o outro tomando 2-0 do Bahia. Então não faz sentido o Brasão ser convocado por causa do Santos, não por causa dele. E falando de Bahia, o outro jogador que todo mundo queria que fosse convocado, mas ainda bem que não foi, é Jean Lucas, o chutachão, que no Santos fez aquela lambança quando jogava no Santos e foi um dos causadores do rebaixamento. Hoje atuando pelo Bahia, tá atuando muito bem no Bahia, mas é um jogador que eu não gostaria de ver na seleção, por birra mesmo da minha parte. Não digo futebol, porque talvez futebol ele até tenha para ser um jogador regular, mediano, medíocre, mas não é um jogador que eu gostaria de ver na seleção brasileira e ainda bem que as visões do Carlos Ancelotti se adequam à minha de não convocar esse jogador para a seleção. Então, o Jean Lucas, o chutachão, não foi convocado e eu espero que não seja realmente. Bom, essa foi a lista de convocados do Carlos Ancelotti, também teve a lista daqueles que não foram convocados e eu dei aquela pequena opinião. Não sei se vocês gostaram, na minha opinião, talvez eu tenha feito um vídeo muito rápido, comentando assim, aceleradamente sobre as situações, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenho aqui para dizer sobre essa lista do Carlos Ancelotti, que na minha opinião é uma lista assim curiosa, dada a visão do que ele falou, de que ele gostaria de testar novos jogadores e ver alguns comportamentos de jogadores na seleção brasileira, ter o contato com eles do dia a dia, eu até entendo dele ter tirado ou ter deixado de lado alguns nomes, mas permanecer com alguns eu acho meio, assim, não diria errôneo, mas não faz muito sentido você ainda convocar um Richarlison da vida, um Alexandro, já que eu acho que o Alexandro já tá meio que garantido na seleção brasileira, porque realmente não temos bons laterais esquerdos, então utilizar de teste para novos jogadores seria interessante. E eu gostaria também de ver um goleiro diferente além do Alisson. Não quero, porque não
igual eu falei, não me passa confiança ter esse tipo de jogador na seleção brasileira. Dentre esses nomes, como um todo, a lista como um todo, até que eu achei interessante a lista do Carlo Ancelotti. Eu estou, assim, eu não diria ansioso para ver o jogo da seleção, porque a gente não tem mais tanto ânimo assim. Mas tomara que a seleção desempenhe super bem, com os jogadores certos. Quero muito ver um Caio Jorge, um João Pedro jogando, do que o Richarlison, que isso aí pra mim não deveria nem estar na seleção. Mas é isso, eu acho que esse foi o vídeo, um bom vídeo. Eu quero pedir que vocês deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!